Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário do costume, já na pré-reforma. Já sabem qual é a história. Se não estão habituados a esta história da pré-reforma, o que é que eu estou aqui a fazer? Estão a perder 40 e muitos episódios. O que é que vocês estão a fazer à vossa vida? Mas sejam muito bem-vindos, vieram aqui parar e sejam bem-vindos ao podcast universitário. Hoje temos um tema um bocadinho diferente. Também já fiz sobre, não só de cursos, como a malta está muito habituada só a parte dos cursos, que é a maior parte dos episódios que eu tenho, mas já fiz muitos outros temas. Já fiz sobre dicas para a época de exames, como aguentar os trabalhos de grupo, já falámos sobre praxe, sobre dicas de culinária para a universitária, já falámos de tanta coisa. Portanto, convido-vos a ouvir todos esses episódios, inclusive até de ferramentas para o dia-a-dia universitário, tudo ferramentas que eu uso. Portanto, é tudo para vos ajudar, tudo deste lado, para futuros e atuais universitários. Hoje temos connosco o Tiago Diniz. É um tema um bocadinho diferente, mas acho que vos vai ajudar. Vamos falar aqui um bocadinho mais da perspectiva do associativismo. Vocês sabem, quem acompanha o podcast, que eu insisto muito na importância que tem o associativismo, de participar em outras coisas, procurar fazer outras coisas para além do curso. Portanto, vamos falar um bocadinho com o Tiago que frequenta a licenciatura em Contabilidade e Administração no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Curso de Contabilidade e Administração, está indicadíssimo. Foi membro do Conselho de Representantes desta universidade, bem como presidente de direção da Ascenso Estudantes. Neste momento é presidente da mesa da Assembleia Geral da Federação Académica do Instituto Politécnico de Lisboa, membro do Conselho Geral do Politécnico de Lisboa, do Conselho Coordenador do Ensino Superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, presidente da mesa da Assembleia Geral do Fórum Académico para a Informação e Representação Externa e ainda presidente da direção Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Portanto, não falta currículo, não falta participações em associativismo. Portanto, temos aqui uma boa pessoa para conversar um bocadinho também sobre isso. E vamos também abordar o tema das diferenças das universidades para os politécnicos, algo que o pessoal muitas vezes também confunde ou não entende ou não sabe. Então, nada como informar-vos um bocadinho com as melhores pessoas que estão por dentro do assunto. Portanto, seja bem-vindo, Tiago, ao podcast universitário. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, a disponibilidade para nos receberem também, conversarmos um bocadinho. Fiquei impressionado até com a minha apresentação, até porque nós que participamos nas associações de estudantes, a ideia é colaborarmos em tudo aquilo que pudermos. E começando num projeto, vamos nos envolvendo noutro, e portanto, isso hoje da minha apresentação foi muito interessante, mas a ideia é sempre estar em prol dos estudantes, dinamizar atividades para os estudantes e nota-se a clara função das associações ao longo do país, do trabalho que temos feito e também das pessoas que conseguimos reunir, ou seja, conseguimos ajudar muita gente que se calhar a sua vida académica sem as suas associações e sem quem as representa não era de todo igual, em várias áreas, desde a parte recreativa, que é o que toda a gente acha, mas a saídas profissionais, a parte pedagógica, toda uma experiência que nos dá bases para o futuro. Portanto, não são só festas. Não são só festas, já sem dúvida. O pessoal tinha muito essa ideia, e eu já referi também um bocadinho isso em um outro episódio, que malta olhava muito para o pessoal da Associação de Estudantes como quem organiza as festas só querem e só vão para lá para o estatuto e não sei o quê. É impressionante. Lá está, pessoal desinformado. É verdade, a ideia de que muitas vezes existia uma coisa, quando eu entrei no associativismo, que era o ser da Associação de Estudantes, era ser social. E toda a gente achava que eram os sociais que faziam festas. Mas depois, quando entrei na associação e percebi que de facto era mais trabalho do que parte social, a perspectiva mudou completamente. E, portanto, comecei a perceber como é que os podíamos ajudar, muitas vezes até dando a cara por eles. Quando há um conflito entre estudante e professor, por exemplo, existia muito o receio de que o estudante saísse prejudicado. As associações servem para isso, para proteger os estudantes, para fazer valer a voz deles e deixando-os completamente salvaguardados na sua posição, na maneira de fazerem o curso, até porque, no limite, acreditamos que nenhum professor prejudica os estudantes,
por um problema que possa existir, não é? Mas sabemos que a vida nem sempre corre bem de todos os lados e, portanto, as associações é para isso. É para proteger os estudantes, para lhes dar condições, para desenvolver capacidades que o curso não nos dá, porque também é uma das vertentes. A parte social é importante, a parte das soft skills, que já se fala há muito tempo, foram as associações que começaram a dinamizar, e, portanto, as conferências, as palestras, as coisas mais simples que nós achávamos que não eram assim tão importantes e hoje está provado que é, como gerir uma reunião, gerir o nosso tempo, ter uma perspectiva de futuro e de entrada no mercado de trabalho, isso tudo são responsabilidades que as associações assumem há muito tempo. E, portanto, do país norte a sul, temos uma vasta gama de associações com todas as experiências, todos os estudantes envolvidos e, de facto, é algo que é muito gratificante. Muito bem. Sem dúvida. Mas um bocadinho atrás, antes de passarmos também ao teu papel e às associações onde participaste e participas neste momento, eu gosto também de saber um bocadinho o background das pessoas e o porquê de tomarem uma ou outra decisão. É uma das coisas que eu também costumo fazer, principalmente nos cursos, porque a malta quer saber de onde vem, para onde vai, o porquê. Então perceber também um bocadinho o teu roadmap, digamos assim. Ou seja, vens de ciências e tecnologias e escolheste, neste caso, o curso de contabilidade e administração e no Politécnico de Lisboa. Queres-nos falar um bocadinho o porquê? O que é que tu pensavas na altura do secundário? Tipo, é isto que eu quero? Era uma das dificuldades. Eu tenho 24 anos, eu sou de Almada e, portanto, conhecido muitas vezes como a margem sul de Lisboa. Existe um estigma das pessoas da margem sul e, portanto, eu, sim, sou da margem sul com muito orgulho. E depois escolhi na altura ciências e confesso que o critério que ponderou mais era o sentimento geral dos alunos, que era ciências há de ser o que dá para mais coisas. Porque naquela altura estava indeciso e, portanto, havia muito este sentimento. Bem, vou para ciências e depois logo vou escolher o que é que quero, mas daqui tenho mais possibilidades. De facto, assim foi. E, portanto, ciências, naturalmente, a história da matemática, todos aqueles dramas que passámos e felizmente correram bem, não é? Foram-se ultrapassando estes desafios. Depois, quando foi para escolher o meu curso, eu, sendo o mais transparente possível, o meu critério foi onde é que eu vou ter trabalho. E foi daí que começámos. E, portanto, bem, o dinheiro há de ser uma coisa importante, ver todas as empresas precisam de alguém que faça contas. O que é isto? A contabilista tem emprego. E foi este o meu primeiro critério. Depois, ver o que é que se estudava no curso. Contabilidade, o que é isto? Bem, da contabilidade, é fazer contas. Depois fomos pesquisando um bocadinho mais. Quando dei por mim, utilizei o critério do emprego e já estava a estudar no ISCAL. Só no ISCAL é que soube ao certo o que é que era o meu curso. Sabia que tinha mais de 90% de empregabilidade, mas não sabia bem o que é que lá estava das unidades curriculares, dos professores. O ISCAL tem uma nuance que muitas instituições não têm, que é o ISCAL é um prédio. Agora imaginem, um prédio de 7 andares, super, os professores de facto, super disponíveis, mas 3.500 estudantes num prédio. O que nos falta em instalações, temos de sobra em professores e em vontade e de facto em qualidade. Ou seja, é um prédio, mas está no meio de Lisboa, com docentes de todas as empresas de top e preparados para aqueles que são os nossos desafios e, portanto, quando dei por mim, estava no meio de Lisboa, com professores de alto rendimento, completamente dentro daquilo que é o mercado de trabalho, mas estava a estar num prédio e isso na altura assustou-me. Entretanto, começando a fazer o curso, o associativismo entra aqui. Quando eu entrei no ISCAL, fiquei muito ligado à Associação de Estudantes e ajudando, na altura, até na secção de desporto. Portanto, ninguém entra como presidente e direitinho, ou é trabalhando, dando provas, ou então é muito difícil entrar diretamente para presidente ou cargos de gestão, o que seja. E, portanto, eu, como toda a gente, comecei por baixo. Comecei no desporto, com os equipamentos, o que me deu uma base de conhecer pessoas, atletas, de conhecer aliás, conhecia os cursos todos do ISCAL porque a grande maioria participava no desporto. E foi daí que começou esse interesse, o trabalho, e de facto
houve alguém que me reconheceu alguma competência e depois fizemos uma equipa que depois então assumiu a gestão da associação e foi daí então sempre por essas estruturas que tu mencionaste. Mas foi assim que começou. Escolhi um curso porque achei que tinha trabalho. Depois lá fui descobrindo o que é que tinha e o que é que não tinha. Mas foi tão simples quanto isto. Muito bem. E lá está, é uma das vertentes da escolha. Já apareceu de tantos cursos que eu já fiz, por acaso ainda não fiz de Contabilidade e Administração, já tem alguns votos que eu funciono por votos, a malta vai votando nos cursos que quer ouvir e já tem alguns votos, mas por acaso ainda não chegou aos tops ainda, mas a malta já sabe que se quiser que ele venha, é só votar, que ele vem sempre. Eu dinamizo essa situação toda. Mas por acaso é uma das opções, é a malta procurar, ok, em que é que eu vou ter emprego, onde é que eu vou ganhar dinheiro, e acho que essa mentalidade pá, é uma opção, mas acho que é melhor é pensar um bocadinho mais à frente e tipo, ok, mas o que é que eu vou gostar de fazer para ganhar dinheiro? Claro, esse até devia de ser o pensamento principal, não é? Só que eu na altura, eu tinha uma vocação direta, ou seja, eu não tinha presente na minha ideia que queria ser ou contabilista, ou que queria... Sabia que gostava de ciências e, portanto, tinha a ideia da biologia, tinha a ideia da fisicoquímica, de facto gostava. Mas não era uma área que eu achasse segura. E entre uma ideia, uma possível ideia de uma profissão que eu podia gostar ou não, e o ter a certeza de que iria ter trabalho, ou pelo menos perto disso, foi essa que eu escolhi. Agora, que de facto depois tem os seus males, não é? Há uma desmotivação inerente, há todo um conjunto de critérios que dificultam concluir o curso. E eu tenho sofrido, já tive alturas em que achei que aquilo não era de todo que andava a perder tempo, mas depois também tenho que ver o lado positivo, ou seja, o curso é bom, a instituição, o ISCAL é uma instituição de renome na área da contabilidade e, portanto, é o melhor instituto, ou pelo menos aquele que mais história tem, maior inserção tem, isso tudo ponderou. Ou seja, numa perspectiva, numa ideia que nós acabamos por construir inocentemente da vida que eu quero ter, era de facto a escolha que se encaixava. Espero que o mestrado seja uma oportunidade de mudar de área e, portanto, tirar um curso de contabilidade mal não me há de fazer. Há de me abrir portas, há de me dar uma ideia sobre, no mínimo, a parte financeira de muitas empresas e muitas opções, mas se quiser mudar de área, um mestrado é ideal para aproveitar isso. E é a ideia que tenho, claro. Claro. Sim, e também existe muito, e o pessoal às vezes um bocado de medo, e por acaso já tenho recebido bom feedback neste sentido, e uma pessoa fica contente de poder ajudar também nesse sentido, que é a malta que se sente, não sabem exatamente, está naquele ponto, mas já chega às pontas dos cabelos, digamos assim, do tipo, ok, eu não quero mesmo estar neste curso, eu enganei-me de todo. Só que a malta depois tem medo de mudar, porque acha que vai perder tempo, e depois fica com medo, malta, estarem naquilo que não gostam é que é perder tempo. Portanto, e já recebi por acaso mensagens disso, tipo, olha, vi deste curso que eu por acaso tinha algum interesse e achava mesmo que andava enganada nisto que andava a fazer, vi sobre o curso que eu estou neste momento e não é isto que eu quero fazer, e vi sobre outro que tu falaste e que efetivamente é isto que eu quero fazer. E pronto, e uma pessoa fica contente de poder ajudar nesse sentido. Mas sem dúvida é mesmo isso, é pensar, malta deve pensar, eu insisto muito nisto, deve pensar no que gosta e no que quer seguir, acima de tudo. Porque quando terminarmos o curso, uma pessoa sabe lá como é que está o mercado de trabalho nessa altura. Onde isso já vai. E hoje passamos uma fase diferente de há 10 anos atrás, ou seja, de há 10, há 20, a tecnologia, a evolução constante, o facto de cada vez haver um emprego para a vida. Portanto, eu não estou muito preocupado de contabilidade não ser a minha vocação, porque eu tenciono ter outras áreas de formação. Porque se eu tivesse a apostar no meu curso para ser para toda a vida, já não estava em contabilidade. Agora, isto é uma escolha pessoal, era o meu gosto, era aquilo que eu achava que era a vocação. Porque não tem nada a ver se o curso é bom ou mau. Isto é outra discussão da qualidade que há, dos professores, se está a correr bem ou mal. Agora, pode ser o melhor curso do mundo, mas se estivermos desinteressados, será muito difícil nós gostarmos daquilo. E, portanto, eu aproveito esta fase para concluir esta formação e pensar noutras fases. Porque se estivesse no início do curso, se calhar a opção mais correta era ir procurar algo que, de facto, eu sentisse onde o meu tempo estava a ser valioso de uma forma que não estaria. Não?
Claro. E atenção, eu fui exatamente o mesmo, entretanto eu ia fazer um episódio puro que o pessoal pediu sobre também o meu percurso, mas já fui falando sobre isso também durante os episódios, e que eu teria engenharia informática e não sabia ideia, não fazia a mínima ideia do que era informática, eu nunca tinha programado na vida, eu tive em ciências de tecnologias, ao mesmo tempo a fazer o conservatório todo de música, portanto, a única coisa que tinha de informática era, eu gostava de mexer, gostava de desenrascar coisas e de mexer, mas nada tinha a ver com a parte principal, que é programar. Portanto, cheguei, difícil, foi, também é aquela coisa tipo, será que é isto? Mas depois ganhei o bichinho, até gostei, e mestrado, mudei, encaixei uma outra parte que eu entretanto descobri que gostava, também com associativismo e outras coisas extra-curso, que foi a parte da gestão. Então segui para a gestão de projetos. Entretanto, e todos os dias nos redescobrimos, depois veio a pandemia, apliquei aqui a minha parte da comunicação que eu também gosto, portanto, e do marketing também, portanto, é um passo a passo, e o pessoal não tem que ter medo de fazer um shift, assim, virar um bocadinho mais de repente para o outro lado. Pronto, agora passando assim, então em relação à parte em concreto do associativismo, já falaste um bocadinho qual foi o papel do teu percurso, como é que entraste na Associação de Estudantes, e depois como é que foi o passo para todas toda esta panóplia de associações, entretanto, que foste entrando na Federação Académica, Conselho Geral do Politécnico, mesmo até, desculpa, membro do Conselho até do Ensino Superior do Ministério. Sim. Fala um bocadinho sobre esses passos, como é que foi esse roadmap? Ou seja, na altura, na Associação de Estudantes de Iscal, e portanto tudo aquilo que eu contei, de começar sempre com o espírito de missão, de trabalhar, de ajudar, depois de chegar à Associação de Estudantes e esta parte de gerir, ou seja, de pensarmos o que é que poderíamos fazer mais para os estudantes, de ser a nossa decisão e de partilhar com eles, daí começámos a perceber que, de facto, precisávamos ter uma rede de contactos, precisávamos de ter parcerias e precisávamos de chegar a mais gente. Ou seja, não nos chegava a defender os interesses dos nossos estudantes na nossa instituição, mas era importante que os nossos estudantes fossem ouvidos também nos outros fóruns de discussão. E quando eu digo isto, que os estudantes do ISCAL fossem ouvidos no Ministério, que os estudantes do ISCAL fossem ouvidos na Assembleia da República. Ou seja, como é que nós íamos fazer com que as preocupações dos estudantes chegassem ao máximo de pessoas possível? E daí começou este desafio. Pegámos, eu mencionei o edifício há pouco, porque foi das primeiras coisas que me foi incumbida enquanto presidente da associação. Ou seja, estudamos no edifício, temos que sair daqui. E tal como eu fui incumbido disto, os outros 10 presidentes antes de mim também foram, porque esta situação já está assim há algum tempo. Mas isso era, ou seja, como é que eu vou dizer ao país que o ISCAL precisa de um edifício novo? E depois começou por estes desafios. E daqui, desta estratégia de chegar ao máximo possível, de representar os estudantes do ISCAL no máximo de sítios também, a seguir passou para a Federação Académica do IPL, que é o Politécnico de Lisboa, onde já não eram só os estudantes do ISCAL, mas sim os estudantes das escolas do Politécnico. E daqui, como é que podíamos fazer com que então estes estudantes tivessem uma voz e trabalhar aqui já com a vertente de equipa? Ou seja, juntar a escola de contabilidade com a escola de gestão, com a escola de engenharia, portanto, escolas num projeto comum. E depois disto, do IPL, então sim, o desafio da Federação Nacional, onde também foi um processo de entrada na altura, onde existiam 2 listas, que é algo que eu acho que é sempre positivo, ou seja, a Federação tinha impacto nacional, as associações tiveram que se mudar por um projeto conjunto. E, portanto, foi daqui que começou toda a correr o país, a conhecer as realidades, e, portanto, da estrutura de onde eu venho, da Federação Nacional, é normal nós conhecermos o país. Porquê? Porque tanto a Associação Académica de Bragança como a Associação Académica de Beja, portanto, norte e sul do país, são nossos associados. Temos que conhecer os problemas de Beja, de Bragança, de Viana do Castelo, da Guarda, ou seja, de todas estas instituições que fazem parte da nossa federação. Tanto que é muito comum, enquanto a nossa direção da Federação Nacional, ser chamada para falar
a escola de Setúbal, a escola de saúde de Setúbal que existe, que está para ser construída, como a seguir vão-nos perguntar porque é que os estudantes de Santarém, mais concretamente de Rio Maior, ainda não têm uma residência, como também já nos perguntaram porque é que os estudantes de Felgueiras, da Escola de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, alguns tinham aulas em contentores, e portanto, tudo isto nós temos que saber para que quando nos chamam para conversar com a Federação Nacional, nós podermos representar os estudantes das várias escolas e dos vários politécnicos com o maior rigor que se exige, não é? Porque eu, quando assumi esta função, assumi com uma equipa também do país todo. E essa equipa é a ligação, muitas vezes, juntamente com as associações, para sabermos o que é que se passa, o que é que não se passa e como é que vamos dar mais condições aos estudantes. Ao nível da associação, trabalhamos matérias mais diretas, avaliação, atividades práticas, coisas em concreto. Na Federação Nacional, trabalhamos estratégias. E a estratégia é o ensino superior tem dificuldades de instalações. As escolas estão a ficar velhas, não há investimento. Ou seja, como é que nós vamos fazer com que os estudantes tenham uma voz no princípio de escolher qual é a escola que vai ser primeiro construída, qual é que é a instalação, como é que vamos garantir condições a isto tudo. Portanto, começou de uma vontade de ajudar os estudantes mais local e depois de conhecer, de formar uma rede, de representar os estudantes a nível nacional nestes desafios todos, porque estamos a falar de instalações, mas a FNAESP discute muitas vezes coisas como a dificuldade dos estudantes em terem bolsa de estudo. Porque é que há estudantes que estão a abandonar o ensino superior por falta de dinheiro? Como é que é possível um estudante no Porto pagar 500 euros por um quarto? 450 euros por um quarto em média. Ou seja, como é que é possível querermos ter um país com uma maior formação, mas que as nossas condições não estão a corresponder a esses objetivos? As condições dos estudantes, hoje em dia, ser estudante deslocado, gasta em média 6.500 euros no seu curso, por ano. Porquê? Porque é pagar casa, é pagar transportes, a propina, que muitas vezes não é o principal, porque um estudante deslocado só em renda gasta mais do que na propina. E, portanto, todas estas vertências, o nosso objetivo é fazer com que o estudante tenha as melhores condições para estudar. E, francamente, temos conseguido algumas vitórias importantes. E, portanto, surge assim. A FNAESP é que a estrutura nacional que representa, e depois, sim, pertencemos ao órgão de aconselhamento ao ministro, foi esse Conselho Coordenador do Ensino Superior que tu mencionaste, que é um órgão que reúne com alguma regularidade para dizer, senhor ministro, de facto isto está a correr muito mal, parabéns, senhor ministro, esta iniciativa foi boa. E em casos gritantes, como estas instalações, como os estudantes a abandonar, é um órgão que nós temos como estrutura para alertar e dizer que não está a correr bem e temos uma solução imediata. Precisamos de uma solução. E, portanto, a Federação depois estabeleceu-se de maneira a chegar aos órgãos de representação dos ministérios, dos secretários de Estado e criar esta rede para que seja mais rápido levar a voz dos estudantes. Ou seja, começou assim e já vai há algum tempo desta forma. Muito bem, e não há dúvidas de que anda já há muitos anos nisto. Já acho que o pessoal, toda a gente percebeu perfeitamente que já são os chamados muitos anos e já é muito calo. Mas é isso e tal e qual, e tu fizeste logo a ponte que era não ia perguntar, pensei que já ias terminar, mas é exatamente isso, é conseguir fazer a interligação completa, é do mais... digamos assim, mais pés no chão, ou seja, o estudante em si, como singular, conseguir chegar a voz de qualquer a um ministro, que quem é que toma as decisões para um país. E toda essa interligação, a quantidade de pessoas que têm que passar a informação, a discussão, as reuniões, as federações, associações, tudo, é obra, é preciso uma verdadeira coordenação de grande nível. Deixa-me dizer-te uma coisa. Até mesmo nesse ponto que tu mencionaste, das associações de estudantes, há um trabalho por trás daquilo que as associações de estudantes fazem que os estudantes muitas vezes não veem. Imaginemos o seguinte, para isto tudo que eu apresentei da FNAESP e das estruturas onde passamos, nós não fazemos nada sem as associações de estudantes participarem.
onde darem as suas orientações, os problemas que temos, o que é que se passa. Isso são muitas reuniões. São muitas viagens para uma reunião em Coimbra, no Porto, em Beja, e, portanto, são muitas horas que um estudante não tem acesso diretamente ao que é que os seus representantes estão a fazer e que muitas vezes passa despercebido. E, portanto, o trabalho das associações, às vezes, também não é tão valorizado porque estas questões passam despercebidas, que é um alerta que ficava. Eu fazia muitas vezes esta ponte com os meus dirigentes e contava-lhes, dizia-lhes o que é que fazíamos, mas passava completamente ao lado dos estudantes, que era um dos nossos desafios, era mostrar toda esta importância que está por trás de muitas vezes organizar algumas atividades, alguns interesses, mas este trabalho por trás ficava muitas vezes de parte. E isso para às vezes fazem mais do que mostram, muitas vezes até. Sim, é a chamada ponta do iceberg, não é? Só se vê a parte de cima, não se vê tudo o que está por baixo. E acho que e nessa parte acho que também as associações que eu tenho visto conseguem melhorar até ao nível de núcleos de estudantes, nem só associações de estudantes, daquilo que é mais fácil hoje em dia fazer, que é tirar uma foto e pôr nas redes sociais. Sim. É tão simples como isso já, porque a malta está lá, portanto a malta, a bem ou a mal, acaba por passar por aquilo e ver que as coisas estão a acontecer por trás também. E foi um bocadinho, foi por aí também que eu acabei por conhecer só de vista, digamos assim, nós nunca tivemos, mas foi numa dessas, foi em fotos das associações de estudantes, de ver o Hugo, que é o teu presidente do Conselho Fiscal, que é lá o presidente da Associação de Estudantes da STEG, em Felgueiras, e foi uma vez que vieste lá, ou foram fotos, e eu comecei a ver outras coisas, entre aspas, onde ele andava metido, digamos assim. E foi através daí que também comecei a ver outras dinâmicas e outras coisas que existiam, como a FNAESP e outras federações que eu, pronto, comecei, lá está, portanto, essa comunicação acho que é um passo também importante para as associações e núcleos estudantes começarem a ser também reconhecidos pelo trabalho que fazem e ser cada vez menos vistos só pelas festas, como falámos no início. É um bocadinho por aí. Agora, pronto, já falámos de todo esse percurso, acho que o pessoal já percebeu e também aqui também um pouco também essa informar para passar essa mensagem ao pessoal de que efetivamente existe muito abaixo da ponta do iceberg. Agora, qual é o sumo que tu, em termos pessoais, retiras disso tudo? Há tantos anos que já estás na parte do associativismo. O que é que tu tiras daí? Quais são as maiores valências? Aquele calo que eu te estava a dizer ainda agora que nota-se perfeitamente na parte da comunicação, mas o que é que tiras assim mais de sumo para ti e para o teu futuro também? Eu queria dividir isto para tentar ser o mais conciso possível, ou seja, a primeira parte na Associação de Estudantes e a segunda parte na Federação Nacional. Primeira parte, ou seja, comecei, como vos disse, por baixo, no sentido de eu disponibilizava-me para tudo. Tudo o que era preciso eu estava para ajudar. E isso, na altura, foi uma das valências que também fez com que tivesse algum destaque. Mas isto porquê? O que é que eu retirei? Um espírito de equipa, que de facto é algo que se vai criando quando trabalhas com um grupo de 20, 30 pessoas numa associação todos os dias. Porque vamos às aulas, mas quando saímos das aulas estamos na associação. E este espírito de entreajuda, de conseguirmos também concluir os nossos objetivos, porque qualquer associação tem um plano de atividades, no fim tem um relatório de atividades e, portanto, nós definimos os objetivos para o nosso ano. O conseguir este companheirismo, o superar desafios e o ter resultados, porque também é uma coisa incrível, os estudantes dizerem que não estão a ter condições ao nível da associação, portanto, não têm critérios decentes a matemática. Ou seja, o professor faz o que lhe apetece e chumba quem quer. A associação conseguir uma reunião com o presidente, esclarecer o que se passa, clarificar critérios e, acima de tudo, fazer com que alguns professores que não estejam de acordo com o método de ensino sejam afastados, o que é que esta associação prova? Que, de facto, está para os estudantes, mas nós, enquanto dirigentes, sentimos um orgulho incrível. Porque estamos a mudar a vida de alguém. Ou seja, alguém que estava numa unidade curricular de matemática que não a conseguia fazer porque não estava a ser justo, de facto, teve uma oportunidade justa. E, portanto, tudo isto, destas vitórias, são coisas que nós retiramos, principalmente em termos de trabalho, entre ajuda,
a organização do nosso tempo, como eu falava há pouco, ou seja, ter a semana planeada e saber que das 8 à 1 são aulas, da 1 às 6 da tarde podemos ter reuniões da associação, às 6 horas temos que ir para casa porque há um amor e carinho que temos que dar à nossa família e, por fim, depois de jantar, há um espaço para os nossos amigos. E depois, ir adaptando. Porquê? Porque às vezes as reuniões das associações não são da 1 da tarde às 7 da noite. Às vezes são das 7 da noite às 2 da manhã. Portanto, a nossa vida tinha que se adaptar muito, muito rápido e, portanto, esta capacidade de resolver problemas, porque os dirigentes de uma associação estão constantemente a ser postos à prova. Esta atividade não está a resultar, o orçamento da associação tem que ser mais para aqui ou mais para ali, não estamos a chegar aos estudantes, como é que se faz? Temos de trabalhar a comunicação da associação, que isto não chega a ninguém e tem que passar a chegar. E, portanto, todos estes desafios dão-nos, em associação, resolver problemas, capacidade de nos adaptar, de gerir tempo, de falar em público, porque participamos em reuniões e é óbvio que na primeira reunião estamos todos tímidos. Ninguém tem muita iniciativa e, portanto, vamos com calma, vamos conversando e depois as coisas vão fluindo com naturalidade. Mas todas estas coisas, que muitas vezes não são palpáveis, logo ao início, dão-nos ferramentas para até um mercado de trabalho totalmente diferente. E, portanto, eu tenho a certeza que quando um dirigente associativo chega ao mercado de trabalho, a entrevista, o processo de recrutamento, o ter facilidade em conhecer os seus colegas de trabalho e adaptar-se às políticas da empresa, o mostrar resultados, tenho a certeza que um dirigente associativo de qualquer associação terá uma maior facilidade nisso. Depois, na Federação Nacional, ou seja, um âmbito um bocadinho diferente. Reuniões todos os dias, aqui mais quase que em horário laboral, mas todos os dias. Depois, uma rede de contactos. E isto acho que é... E quando eu digo uma rede de contactos, não é só no sentido de pegar no telefone e ligar para quem quer que seja. Não é só isso. É no facto de uma das grandes coisas que eu levo do associativismo e da FNAESP em concreto, é eu poder ir a Viseu e ter um amigo para ligar. É eu poder ir ao IPCA, em Barcelos, e ter um amigo para ligar. Porquê? Porque depois, quando as pessoas se reúnem com objetivos comuns e com estratégias e, acima de tudo, pela missão de ajudar, as pessoas acabam por ver que estão de bem e para fazer aqui projetos em conjunto. Ou seja, criam relações, criam laços. E isso foi das melhores coisas que se retira do associativismo. O criar estas ligações, estes contactos, que depois dá para ter um amigo para ligar quando se visita a região, mas também dá para ter um amigo que trabalha numa empresa e precisamos de conhecer e de fazer uma proposta ou de ir lá perceber como é que a empresa funciona, ou seja, uma rede de contactos que depois podemos usar conforme a nossa conveniência para o futuro profissional e a nossa, digamos, lucidez para a parte das amizades, para a parte do até construir projetos em paralelo, como algumas coisas que nos chegam, redes de voluntariado, estudantes que foram dirigentes e que depois envolveram-se noutras causas e que ainda mantêm o contacto connosco e com as associações. E, portanto, na FNAES retiro isto, esta rede de contactos, não só profissional, mas também pessoal, e depois o tipo de reuniões é totalmente diferente. Ou seja, o ir discursar com o ministro era algo que às vezes me intimidava. O estar numa reunião, como temos algumas, com o secretário de Estado, com o diretor-geral do ensino superior, com mais 3 ou 4 personalidades que pela função e pela pessoa têm sempre um respeito inerente, fez com... aqueles que nós vemos na televisão, não é? É aqueles tipo, parece os intocáveis que estão na televisão. Essa história dos intocáveis era algo que no início fazia confusão. Ou seja, um dos primeiros desafios da Federação foi como é que eu vou dizer, por exemplo, isto na altura, depois as coisas foram melhorando, mas como é que eu digo a um ministro que o trabalho dele não está a resultar porque os estudantes estão a deixar de estudar, não têm casas, não têm condições. Pronto, íamos naquela questão de como é que, dos intocáveis, de ver e de dar aquele passo de conseguir efetivamente falar com essas pessoas. Ou seja, eu estava a dizer, na perspectiva de ter que dar mensagens mais rígidas daquilo que os estudantes acham
de uma certa irreverência que nós temos por natureza. Sempre com o princípio da boa educação, do respeito, mas dizer mensagens muito concretas, porque no fundo é essa a nossa missão. Estou ali para representar associações, estamos enquanto direção da FNAES, e portanto aquilo que os estudantes pensam é o que eu tenho que dizer. E a verdade é que há alturas, como houve agora muito recentemente com o alojamento, onde nós tínhamos que ser diretos e portanto, Sr. Ministro, nós precisamos de soluções para o alojamento porque não estamos a ter resposta. Dizer isto na altura era uma das dificuldades que mais amedrontava muitos dirigentes. E isto foi-se fazendo esta experiência, falar com calma, o preparar as reuniões, que era algo que exigia sempre um bocadinho de nós. Todas estas valências foram-nos dando ferramentas para o futuro completamente diferentes. Claro que é uma oportunidade na Federação Nacional diferente de uma associação. Agora, a mensagem em concreto é participar no associativismo estudantil, é o caso que melhor conheço, mas seja ele estudantil, juvenil e, portanto, desde participar em organizações dos escuteiros, como por exemplo, que é das maiores organizações juvenis, como participar até em organizações de jovens profissionais. Todo este associativismo coloca-nos num patamar à frente de qualquer candidato, qualquer concorrente que não tenha esta experiência. Nem que seja na maneira de nos comportarmos. E isso nota-se logo. Nota-se de longe. Eu até já contei aqui que às vezes em alguns colegas, em alguns projetos, algumas entrevistas quando víamos mais gente, colegas de trabalho, nota-se que em algumas coisas depois... Tu na universidade fizeste mal mais alguma coisa para além do curso? Tiveste em associações? Ai não tinha tempo para isso. E eu, pois, nota-se. Acontece muito. E principalmente porque existia, agora com a pandemia, veio revelar aqui outras vertentes. Ou seja, os estudantes começaram a precisar mais das associações para situações mais delicadas. Ou seja, falar com a associação de estudantes porque eu não tenho bolsa e não sei como é que hei de fazer. Falar com a associação de estudantes porque não tenho computador e seria interessante ver se algum colega meu tem que me possa ajudar. Estas situações mais delicadas fazem com que as associações também mudem a sua imagem. Porque, naturalmente, no momento em que não precisamos, temos tendência a desvalorizar. É como tudo. Portanto, quando nos toca, temos, então, esta característica normal, que é dar valor, perceber e tentar também ajudar. E isto acontece em tudo. Nas associações, então, nota-se perfeitamente que é quem tem a vidinha estruturada à sua maneira não liga porque acha que não pertence ou que não tem utilidade. Muitas vezes também é assim. Não tem utilidade. Isto ir a reuniões só fazer que sim, não tem grande utilidade. Mas depois as coisas aparecem feitas do tipo, ui, espera, mudou isto aqui na escola, aconteceu isto, como assim? Muitas vezes, e depois é uma coisa estranha que é, esse valor que muitos dirigentes têm em várias escolas, muitas vezes não é reclamado, porque também, da experiência que vou tendo, um dirigente faz o seu trabalho, aparece onde tem que aparecer, tem muito mais preferência em trabalhar com a sua equipa, em criar a sua relação e deixar isso para o futuro, do que propriamente estar preocupado a dizer ao estudante que aquilo aconteceu porque ele é que fez. Isso também não acontece. Às vezes tem uma parte da humildade, uma parte interessante, mas depois também tem uma coisa negativa, que é as coisas que aparecem e ninguém dá a cara por elas, ou seja, aparecem só porque sim, ninguém vai saber quem foi, portanto, esse papel de fazer bem nunca lhes é atribuído. E, portanto, quando é mau, se houver uma confusão, toda a gente vai lá à associação dizer, vocês são os inconsequentes. Vocês é que se fazem isto tudo assim. Se houver uma coisa boa, não, de facto, o presidente aqui, ou o diretor, lembrou-se e está muito bem feito. Isto acontecia-nos muito. Ou seja, lembrou-se, foi o presidente da escola que se lembrou, deu-lhe assim. Isto acontecia-nos muito, ou seja, nós pedíamos umas coisas às vezes simples. A biblioteca tem que estar aberta porque os estudantes da noite, se precisam de um livro, têm que vir mais cedo e não podem, porque estão a trabalhar. A maior parte dos estudantes da noite trabalham. Portanto, quando chegam à nossa instituição, a biblioteca está fechada. Então se calhar temos que abrir isto mais 1 ou 2 horas, certo? Aquilo saía para fora. Não, o presidente da escola nota-se que é uma pessoa que está na vanguarda, que conhece os estudantes e tal. Pronto, está bem, fica. É que depois vem aquele e-mail institucional do tipo, olha, fizemos isto, a escola fez isto, não foi do tipo, olha, em conversas ou coisa com a associação de estudantes, foi possível. Não, é tipo, nem isso.
Mas isto para dizer o quê? Que ao longo do país todo há exemplos fantásticos, ou seja, de associações que trabalham com as instituições todos os dias para tomar decisões e que estão muito em cima do que a escola decide. Como há outros casos, onde o diretor ou o reitor decide por si, a associação recebe uma carta ou um e-mail como todos os outros e logo se vê. Portanto, existe de tudo. Aqui a ideia será sempre fomentar para que as associações, quanto mais informadas estejam, mais resposta dão aos estudantes e mais frente fazem às direções das escolas, mas fazer frente no sentido construtivo. Ou seja, representar o que os estudantes querem com conhecimento de causa. Dizer, eu sei que o estudante está a passar isto, eu sei que a lei diz isto, e, portanto, professor, temos que chegar aqui a um entendimento. Isso é um dos principais instrumentos. O saber procurar, o estar informado. Sim, e às vezes a malta tem muita essa tendência, tipo, ei, mas não, tu tens que ir lá reclamar com eles e não sei o quê, subir as escadas. E eu, malta, calma, tipo, eles não é assim que funciona, que às vezes é típicas conversas de café, estás a ver? E eles não fazem não sei o quê, mas vocês acham que isso funciona assim? Que tu ias lá assim, falar assim fosse com quem fosse, ias lá acima, subias escadinhas, fazias tu. Primeiro não podes, que isso é tipo, estás-te a meter a jeito. E segundo, se tu não fazes e estás a mandar aos outros ir fazer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Pronto, agora vamos passar então a outra questão, que passa um bocadinho por também aproveitar que, como és presidente da Federação Nacional de Associações do Ensino Superior Politécnico, ter um bocadinho essa também, que às vezes também é muita dúvida da malta, é afinal quais é que são as diferenças entre uma universidade e um politécnico, e se eu me devo sempre tentar candidatar exclusivamente porque as universidades são melhores, porque não sei. Pronto, às vezes a malta tem um bocadinho essa perspectiva. Então, afinal, quais são as diferenças ou as semelhanças entre as universidades e os politécnicos? Relativamente à tua questão, e quando falamos de diferença universitário e politécnico, tendencialmente o que está escrito, e portanto, quando o ensino politécnico foi criado, a ideia seria criar instituições onde o ensino fosse mais prático. E portanto é daqui que começa. A discussão entre o mais prático e o menos prático começou por ser a diferenciação entre universidade e politécnico. E eu vivo bem com isso enquanto estudante do politécnico. Foi uma das coisas que depois me ajudou bastante, até mesmo a motivar-me com um curso de novo. Portanto, a questão prática. Ou seja, da forma como querem aprender. Essa parte teórica, e há pessoas que sim, ligam melhor com essa parte do ouvir uma exposição, pensar sobre aquilo e escrever uma possível resposta, ou então aplicar conhecimento. E, portanto, a grande valência do ensino superior politécnico é nós estamos a aprender a fazer. Vamos fazendo logo. E, portanto, esta foi a primeira grande diferenciação. Depois disto, e com esta barreira estabelecida entre o que era politécnico e universitário, o que é que acontece? As instituições de ensino superior politécnico começam a crescer, a ter as escolas e, portanto, hoje em dia existem 15 institutos politécnicos públicos ao longo do país. E, portanto, como eu vos dizia, desde Viana do Castelo, Bragança, passando por Coimbra, Leiria, até Beja. Uma data de politécnicos, onde uma das coisas também que se nota claramente é a maior parte dos institutos politécnicos tem uma ligação muito maior com as empresas do que as universidades. E isso também foi uma das coisas que se acentuou desde cedo no nosso ensino. E quando eu digo no nosso ensino, é com um certo carinho, porque isto foi trabalhado muito de início. As universidades são instituições com algumas centenas de anos. O ensino politécnico foi formado há cerca de 40 anos e, portanto, são instituições mais recentes, mas que surgiram pela necessidade do país. Ou seja, precisamos de formações, de formar as pessoas de uma maneira eficaz, e daí a questão prática, disponibilizar conhecimento a fazer, de ligar às regiões, e quando dizemos ligar às regiões, é não só onde se inserem, e portanto, se vocês repararem, a parte do interior do país, as instituições que existem, a maioria é politécnico. E é politécnico porquê? Porque desenvolvem a região, porque têm um conhecimento aplicado às necessidades não só da região, mas com qualidade. E é daqui que vem. E, portanto, a diferença entre o prático e o teórico, politécnico prático. A diferença entre uma maior ligação ao tecido empresarial, e isso também foi uma das características que na altura me fascinou para estar no politécnico.
já depois de ter percebido que escolhi contabilidade e como é que estava. Mas fui conhecendo esta vertente. E depois disto, percebemos também que o Politécnico acaba por ter proximidade diferente, ou seja, as pessoas que dão aulas no Politécnico, os nossos professores docentes, regra geral, são pessoas que estão a trabalhar nas empresas. E é isto que se quer. Para quê? Para que os casos, a atualização daquilo que estamos a aprender seja constante. Eu sou da área da contabilidade, interessa-me ter aulas com alguém que faça contabilidade ou dia sim, dia não, ou todos os dias, e que traga os problemas atuais. Já não me interessa discutir problemas de há 20 anos atrás. Era tudo diferente. E, portanto, esta atualização interessa. Tal como acredito que para um engenheiro interessa discutir plataformas, sistemas e métodos, até mesmo alguns de programação, de hoje. E, portanto, com a tecnologia de hoje e não da anterior. E isto também é uma das coisas positivas. Os docentes do ensino superior politécnico estarem ligados às empresas faz com que estejam a resolver os desafios de hoje e que se estejam a atualizar para ensinar aquilo que vão ultrapassando ao longo da sua carreira profissional. Isto é o que se espera do ensino superior politécnico. Da universitário, e também tenho aqui o desafio de explicar um bocadinho o que é universitário. Não pode ser só o politécnico, que é muito bom, não é? Suspeito da minha parte, mas o universitário também tem as suas valências. E, portanto, o universitário são instituições muito mais clássicas, digamos assim, e, portanto, muito mais rígidas naquilo que é a sua ideia de instituição, ou seja, formações mais conservadoras, muito mais no método teórico e no método tradicional. Portanto, é muito mais usual termos uma universidade com um auditório de 500 pessoas e um professor a dar uma aula. Porquê? Porque o mecanismo é esse. A ideia é ser uma exposição. Depois pode ter partes aplicadas, não retiro essa importância também, mas essa parte aplicada é aquilo que nós queremos trazer para o Politécnico como uma constante. Não vale a pena ter um mecanismo de ensino de ouvir o professor, como agora se vê muito, não é? Ouvir o professor para falar para 50 pessoas num computador, nós ouvimos o que ele diz e depois cada um vai aprender por si. Isso no Politécnico já não funciona. Ou seja, temos que ir aprendendo, fazendo, em laboratórios, em oficinas. E quando eu digo oficinas, é oficinas de artes, porque uma das características também é o Politécnico também reúne escolas de artes. Teatro, cinema, dança, música. Ou seja, quando pensamos numa formação politécnica, pensamos naquilo que normalmente se aprende a fazer. Eu posso dar o caso, acho que eu aqui se calhar vou ferir algumas suscetibilidades. Estás à vontade, estás à vontade. O caso mais pragmático sobre esta questão é quando nós pensamos, por exemplo, enfermagem. O caso da enfermagem é uma das profissões típicas que tem que saber muita teoria, é verdade, tem que se estudar muito, mas tem que se aprender a fazer. Ninguém forma um enfermeiro online, que é um dos desafios que agora estamos a ter. Ninguém forma um enfermeiro dando-lhe um livro e pronto, agora aprende e vê lá o que é que sai daí. Isto não acontece. E, portanto, este caso é um exemplo concreto de uma formação politécnica. E isto para te dizer o quê? Quando o Politécnico surgiu e as universidades já existiam há alguns anos, os mecanismos de ensino era para isto que eu vos disse, o mais prático e o mais teórico, mas começou-se a perceber que o Politécnico estava a explorar áreas que se calhar tinham interesses às universidades para crescerem e subsistirem. E isto depois fez com que se misturasse o que é universitário e politécnico. Há enfermagem no universitário. Há contabilidade, que é uma coisa claramente prática, no universitário. O que é que faz? Com que muitas vezes, e isto para concluir aqui a primeira parte desta questão, há estudantes que estão a tirar formações politécnicas em universidades. Como é o caso de o estudante de enfermagem na Universidade de Aveiro, um estudante de contabilidade na Universidade do Minho, ou o Algarve, por aí em diante. Há instituições que têm os dois modelos. E daí ser mais difícil para um estudante perceber. Conselho que vos posso dar, de, como tu dizias, de alguns anos de falar sobre ensino. Quem tem uma visão clara de que tem um ofício, quem quer ter um ofício, ou seja, estuda contabilidade para ser contabilista,
estuda enfermagem para ser enfermeiro, estuda um tipo de engenharia para ser engenheiro eletromecânico, o que for, no Politécnico tem um ensino muito mais próximo dele e das empresas, ou seja, uma maior ligação. Consegue aprender com docentes que estão em constante atualização prática, consegue ter a ligação às empresas desde que entra no curso e consegue, acima de tudo, ter espaço para fazer ele, que é a maior valia aqui do ensino superior politécnico. Aos universitários, claro que sim, são carreiras, são estudos, porque podemos pensar matemática aplicada. Vamos tirar matemática aplicada. É um curso universitário, é verdade. Eles vão fazer ensaios sobre aquilo, vão pensar, e eu não estou com isto de longe de mim a desvalorizar isso. Porque depois vamos precisar da matemática aplicada, nem que seja para os sistemas dos bancos, nem que seja para a nova fórmula prevista agora que a ciência tem tanta importância. Portanto, tudo tem a sua importância. Agora, esta diferença é clara. Nem todos damos para a matemática aplicada, como nem todos vamos dar para a contabilista. E daí a importância dos dois subsistemas. O complementarem-se e o dar escolha a quem quer fazer uma formação superior. É isto que é interessante, é haver aqui escolha para quem quer perceber o caminho que vai seguir. E isto é a maior diferença. Pronto, portanto, bem, pessoal, é simples nas palavras de quem está por dentro, de quem está no terreno, não há dúvidas. Portanto, para quem ainda está para escolher o curso que quer, e se quer universidade, quer politécnico, seja o que for, pá, nada como se informarem desta forma. E já sabem, se tiverem também amigos e colegas que estão na dúvida, nada como enviarem este episódio, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio, para se informarem, porque o mais importante aqui é estarem informados para tomar uma melhor decisão possível. Nós nunca vamos estar 100% informados, nunca vamos ter certeza de 100% das nossas decisões, isso é impossível, mas quanto mais informados estivermos, melhor vai ser a decisão, de certeza. Portanto, nada como esclarecer, e foi por isso também que eu trouxe cá o Tiago ao podcast, foi também trazer um bocadinho esta vertente. Falaste de matemática aplicada, que por acaso tivemos já há 2 semanas, foi o curso de matemática e matemática aplicada, já também para fazer um bocadinho ali as diferenças e as semelhanças que têm os dois cursos também. Portanto, é um curso que por acaso também já teve cá. Dos 33, meu Deus, 33 cursos que eu já trouxe aqui, diferentes. Para terminar, não querendo retirar muito mais tempo também ao Tiago, porque não sei se vocês repararam, mas tem muito que fazer. Só queria mesmo era que deixasses uns conselhos finais para a malta que está para entrar ou até que já está no ensino superior e que até está naquela do tipo, se calhar até entrava numa associação de estudantes, num núcleo de estudantes, mas ainda estou indeciso. Ok, então conselhos finais. Se calhar para quem ainda está a pensar no que é que vai estudar, dizer-vos que já está mais do que provado de que tirar o curso acaba por ser um dos fatores que diferencia a vossa vida no futuro. E, portanto, salários mais altos, acesso a oportunidades diferentes. E, portanto, essa ideia é uma das coisas que temos de ter presentes quando queremos tomar decisões deste nível, que mudam a nossa vida. Depois, dizer que quando forem escolher, há plataformas que vos ajudam, há informação centralizada para isso, porque ninguém consegue analisar 1000 cursos ao longo do país. Esqueça. Portanto, existe a Direção-Geral de Ensino Superior, que é onde vocês se vão candidatar, que tem acesso aos índices de cursos, onde é que há as matemáticas, onde é que há as engenharias, está tudo lá explicado com ferramentas de pesquisa. Dizer que as associações de estudantes servem também para esclarecer dúvidas que vocês tenham, não só já quando estudantes, mas se quiserem ir para lá. Portanto, perceber contabilidade é aplicado, como é que funciona? Vou mandar um mail aqui para a associação, pode ser que da visão dos estudantes eu saiba o que é que se passa de uma maneira realista, pelo menos. Às vezes isso também é importante. Portanto, dizer-vos que a informação, e aqui tanto a Direção-Geral do Ensino Superior, onde se candidatam, é a plataforma que mais informação tem, como fazerem uma pesquisa sobre algumas instituições. Se querem estudar em Lisboa, pesquisar sobre o Politécnico de Lisboa, mas pesquisar sobre a Universidade de Lisboa, ver aqui como é que as instituições funcionam. E depois,
verem também tudo o que está inerente a isso. Porque eu sou de Lisboa e se me candidatar para ir para Braga, já sei que tenho que ir procurar uma casa, tenho que ver como é que são os transportes, tenho que ver todas estas condições e dizer-vos o quê? Mais uma vez, as associações de estudantes trabalham isto. As associações de estudantes costumam ter plataformas ou já online, ou até mesmo em arquivo, muitas delas ainda, onde os senhorios vão deixar as ofertas de casa à associação, por exemplo. Isto acontece. E, portanto, todas estas dificuldades as associações podem vos ajudar. Portanto, informem-se sobre isto. A Direção-Geral é o primeiro passo. E, portanto, vão lá investigar um bocadinho. A segunda nota é, se não tiverem dinheiro. E eu vou falar deste tema abertamente, porque não nos vamos dirigir a ninguém. Mas se não houver dinheiro para estudar, é um dos desafios que agora cada vez mais pessoas se deparam. E, portanto, eu até gostava de estudar, mas isto, em caso o dinheiro não estica, a minha mãe ou o meu pai foram despedidos, ou eu saí de casa e não tenho condições, portanto, o que é que eu vou fazer e quero estudar? Dizer-vos que há bolsas de estudo, também feitas estas candidaturas através da Direção-Geral de Ensino Superior. Vocês candidatam-se, estas bolsas estão disponíveis, vocês podem sempre fazer simulações. O site da Direção-Geral explica isto de uma forma clara, mas traduzindo, foi estabelecido um limite de rendimento onde os estudantes que estão abaixo desse limite têm bolsa. Portanto, conforme a vossa situação, convém não só candidatarem-se, não desistam do vosso sonho, mas, acima de tudo, informem-se junto de uma coisa que é os serviços de ação social das instituições. Que nós, antes de entrar no ensino superior, não sabemos o que é que aquilo é. Sabemos o que é que aquilo faz. Aquilo é uma coisa estranha. Mas quando entramos, sabemos que há alguns departamentos, neste caso, uns serviços, que são constituídos com pessoas para nos ajudar. A candidatar a bolsa, a arranjar um quarto na residência, a tratar das nossas cantinas para podermos ter acesso a refeições a preços controlados. E, portanto, o segundo conselho, para além da informação, é este. Existem os serviços de ação social e as associações de estudantes para garantir que vocês têm condições de estudar, mesmo não tendo dinheiro, que é um dos problemas que nós enfrentamos muito e recebemos muito. Eu não tenho dinheiro, como é que faço? Nós estamos cá, enquanto associações e estudantes, para vos ajudar nisso. E, por fim, quando forem, seja para que instituição for, para que associação for, vão e vistam a camisola. E com isto quero-vos dizer o quê? Nós, enquanto estudantes do ensino superior, temos orgulho onde nos formamos. Portanto, quem é do Porto tem muito orgulho na Academia do Porto, quem é de Leiria tem orgulho na Academia de Leiria, quem é do interior tem orgulho na Real Academia da Guarda. Isto para vos dizer o quê? Quando forem, vão a 100%. Se tiverem que ser deslocados, é uma dificuldade acrescida, mas supera-se. Se estudarem ao pé de casa, melhor. Tem outros perdem valências no saber viver sozinho, no desenrascarem-se de muitas outras coisas, mas estão ao pé de casa. E eu confesso que isso é uma balança difícil de equilibrar. Mas vão e dediquem-se. Ou seja, vivam o vosso curso, têm que o fazer, mas depois vivam tudo aquilo que está à volta do curso. Conheçam as pessoas, integrem-se, façam por participar nas atividades, porque nós dizemos isto muitas vezes e eu agora que começo a chegar ao fim do percurso académico, reconheço que é verdade, isto são os melhores anos da nossa vida. E é uma experiência brutal, onde vocês fazem as bases, se calhar, para o resto da vossa vida, do vosso percurso e do vosso trabalho. Está de chegar uma altura, se já não chegou, em que isto passa muito rápido, não é? E, portanto, dizer que, até mesmo se forem trabalhadores, há forma de estarem no ensino superior, ou pós-laboral, ou com o estatuto de trabalhador-estudante, mas todas estas ferramentas exigem para isso. Portanto, informação, dedicarem-se e não há de ser por falta de dinheiro que os estudantes vão deixar de estudar. Isto das 3 informações. As associações de estudantes vão abrir-vos portas para conseguirem estas 3 partes, mas acima de tudo ganharem ferramentas como o relacionarem-se, o aproximar pessoas, o apresentar projetos, o levar as vossas ideias mais além, que também é uma coisa interessante, o perceber como é que vão implementar as coisas e, portanto, acima de tudo, estar na associação de estudantes também é ajudar os vossos colegas, é ajudar. E às vezes não seja, nem que seja só por isso, o voluntariado também é uma boa experiência.
Sem dúvida. Portanto, como veem, em todos os outros episódios em que vocês já ouviram aqui o Chato falar sobre participarem, em se dedicarem, em fazerem coisas extra-curso, não só andarem, entre aspas, só andarem no curso, não é só, não é para aquilo que nós vamos, principalmente, e que pagamos, mas também fazerem outras coisas, entreterem-se, não só com Netflix and chill, como costumam dizer, e todas estas questões do alojamento, portanto, como veem, eu e todos os outros convidados que já vieram aqui não andamos efetivamente enganados, não é num outro mundo. E mesmo o Tiago, que há pessoas que se calhar podem olhar e ver como sendo também das pessoas intocáveis ou coisa do género, está aqui numa boa a dizer-vos as coisas honestamente e sinceramente. Portanto, mas muito obrigado, Tiago, por teres aceito o convite e vir aqui ajudar a malta, que é o mais importante, e é para isto que eu cá estou desde o dia 17 de março de 2020, é para ajudar os futuros e atuais universitários. Portanto, malta, muito obrigado por terem estado desse lado, seja através do YouTube, Spotify ou outra plataforma qualquer. Não se esqueçam de subscrever e dar o like ou seguir nas plataformas de áudio onde vocês gostam de ouvir, para apoiar aqui o podcast universitário, que há de cá continuar com muitos outros temas, como veem e como já fiz várias vezes. Não é só os cursos, mas também os cursos, para vos ajudar, quer estejam a tentar entrar ou já estejam no ensino superior. Muito obrigado a todos, para a semana a mais ou no próximo episódio. Um grande abraço. Obrigado, um abraço.